Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Anexo Tecnologia e hoje nós falaremos sobre tabela de preço no Anexar, como que funcionam as tabelas de preço, para que elas servem, como que eu configuro elas no sistema e como que eu as utilizo, certo? Vamos começar então sobre a explicação do que são tabelas de preço. Tabelas de preço são tabelas de valores de produtos que vão modificar o meu valor do produto para mais ou para menos, dependendo da tabela que for utilizada. Ok? Vamos citar um exemplo simples só para facilitar aqui o entendimento. Quando eu faço uma venda, o meu valor, o meu produto, ele vai ter vários valores. Por exemplo, a minha caixa metálica, eu tenho ela cadastrada a R$ 40 na tabela padrão, ou no sem tabela, no caso. Se eu modificá-la para a tabela 2, que a tabela 2 ela acresce um valor, note que o meu valor torna-se R$ 46. Se eu voltar para a tabela padrão, ela vai ser 40. E a tabela vai modificar o valor do produto para mais ou para menos, dependendo da quantidade da configuração que foi feita nela. Ok? Vamos continuar então para como que eu faço o cadastro de tabelas de preço no Anexar. As tabelas de preço podem ser cadastradas na aba Cadastro, opção Produto, subopção Tabela de preço. Aqui eu vou ter o cadastro de todas as tabelas de preço no meu sistema. E para mim cadastrar uma nova tabela, eu vou clicar em Novo. Na tela de novo com a nova tabela de preço, eu tenho a tela separada em duas partes. À esquerda, eu tenho os dados da tabela e as suas configurações, e à direita, eu tenho os produtos participantes da tabela. Ou seja, eu posso limitar quais produtos participam de cada tabela, ok? Vamos começar então com a descrição da tabela. A descrição da tabela é o nome da minha tabela de preço. Vou colocar aqui tabela 1. Já tenho a tabela 1, perdão, vou botar a tabela 3. Data de início é o início da validade da tabela de preço. Vamos colocar aqui hoje. E a data de término é até quando vale essa tabela de preço. Por quê? Porque minha tabela de preço pode ser uma tabela promocional, onde ela só vai ter uma duração limitada. Tá? Então eu posso colocar aqui, por exemplo, que somente durante essa semana a tabela de preço vai valer. Eu vou colocar aqui, por exemplo, até o dia 19 de agosto. Aí ele vai valer somente durante os próximos 7 dias. Tá? Caso a minha tabela de preço seja uma tabela fixa, que ela não vai mudar, eu posso simplesmente colocar aqui uma data bem alta, para que ela nunca expire. Por exemplo, 12 de agosto de 2021. Certo? Aqui também vamos ter mais algumas outras configurações de tabela, como sincronização com mobile, ou seja, no caso de você utilizar o nosso aplicativo mobile, essa tabela de preço vai para o mobile, ou seja, o vendedor que estiver utilizando o Anexar Força em Vendas vai ter acesso a essa tabela de preço. Tabela padrão no mobile quer dizer que quando o vendedor abrir um pedido no Força em Vendas, essa tabela de preço já vai estar automaticamente selecionada. E, por fim, sincronizar com loja virtual quer dizer que, caso eu tenha um e-commerce vinculado com o Anexar e esse e-commerce seja feito na plataforma Magento, ele vai mandar essa tabela de preço para lá, para que eu possa modificar o valor dos meus produtos utilizando essas tabelas de preço. Ok? Lembrando que, caso eu queira fazer a sincronização com o Magento, eu vou precisar do ID da tabela de preço lá do site para colocá-la aqui dentro e fazer o vínculo. Ok? Também tem uma porcentagem de comissão. Caso eu tenha uma comissão diferenciada para essa tabela de preço, eu posso colocar aqui dentro e ele vai aplicar essa comissão quando essa porcentagem de comissão quando for vendido por essa tabela. Ok? Passando essa parte, então, vamos para a configuração mais importante da tabela de preço, que é como que ela vai modificar, como que ela vai influenciar o valor de venda dos meus produtos. Aqui eu tenho duas opções: acréscimo no valor de venda do produto ou desconto no valor de venda do produto. Se tiver marcado acréscimo, ele vai acrescer essa porcentagem ao valor do produto. Se tiver marcado desconto, ele vai descontar essa porcentagem do valor do produto. Se eu quiser, por exemplo, que essa tabela de preço ela acresça 10%, só coloco 10 aqui dentro e ele vai acrescer o meu valor. Se eu quiser dar desconto, a mesma coisa. Então,
Depois de selecionado a configuração, nesse caso eu vou dar desconto de 10%, só que para que a gente possa fazer um exemplo, certo? O botão atualizar tabela vai atualizar todos os produtos da tabela de preço para conterem esse valor. Se você não vai utilizar a tabela de preço por produto, se você vai utilizar a tabela de preço por movimentação, é importante aqui nos adicionar novos produtos que sejam colocados todos os produtos do cadastro na tabela de preço, tá? Mas isso nós vamos abordar quando a gente chegar aqui nos produtos, tá? Esse botão atualizar tabela vai fazer a atualização dos valores que vai ser mostrado quando a gente chegar na parte de incluir produtos na tabela. Depois de decidir definir como que vai ser afetado o valor do produto, eu tenho uma segunda opção, que é o que fazer com a tabela de preço no caso da alteração do valor de venda base dos produtos. Como assim? Recebi uma nota de compra dos produtos, comprei os produtos novos e essa nova compra, os produtos vieram um pouco mais caros. Logo, vou precisar reajustar o valor de venda deles para que eles fiquem adequados com o novo custo. O problema é que, se eu tenho um valor acrescido ou um valor descontado, eu precisaria atualizar também automaticamente a minha tabela de preço. Ou não, é exatamente isso que essa configuração vai definir. Se eu tiver marcado com a primeira opção, não atualizar tabela de preço, quando eu mexer no valor dos meus itens, ele não vai mexer em nada no valor da tabela de preço. Independente de eu estar diminuindo o valor do produto ou aumentando o valor do produto na tabela de preço não sofrerá alteração. Caso eu marque a segunda opção, ele vai atualizar a tabela de preço com base no acréscimo ou desconto estipulado no item, ou seja, eu vou manter essa mesma margem do produto, tá? Então, por exemplo, se eu quero que seja 10%, se eu diminuir o valor do produto em R$ 2, provavelmente ele vai diminuir proporcional aos 10%, tá? Agora, se eu marcar as atualizações da tabela de preço com base no valor de venda e no último valor de tabela, ele vai fazer a atualização proporcional a essa porcentagem. Então, se eu estou diminuindo R$ 2 o valor de venda do produto, ele vai diminuir também R$ 2 sobre o valor da tabela. Ele vai ignorar a porcentagem e vai manter, vamos dizer assim, a proporção padrão entre o valor do produto e o valor de tabela, certo? Porque no final das contas eu posso ter 10%, tá, da diferença, mas se eu diminuir o valor do produto, ele vai trocar o meu valor de venda, mas ele não vai, por exemplo, se o valor do produto ele diminuiu R$ 1, se eu manter a porcentagem, ele não vai diminuir necessariamente R$ 1 também do valor da tabela de preço. Ele vai manter a proporção dos 10%, então pode diminuir menos de R$ 1 para manter os 10% aqui. Caso eu atualize na segunda opção, ele vai ignorar os 10% e vai diminuir exatamente a mesma proporção. Se eu diminuir R$ 1, ele vai diminuir R$ 1 da tabela. Se eu aumentei R$ 1, ele vai aumentar também R$ 1 na tabela, independente da minha porcentagem de acréscimo. Ok? Também tenho a caixa aqui dentro. Ao criar um novo produto no cadastro de produtos, sempre adicionar essa tabela. Ou seja, quando eu cadastrar um produto novo, ele sempre vai incluir o produto novo dentro dessa tabela de preço aqui. Por quê? Porque a tabela de preço, como vocês podem ver, eu tenho essa listagem aqui à direita e somente alguns produtos específicos podem fazer parte dessa tabela. Por exemplo, se eu estou falando de um supermercado, eu posso criar uma tabela de preço promoção açougue, onde somente os produtos que sejam de açougue vão participar dessa tabela de preço. E aí, se eu estiver cadastrando um produto que não seja de açougue, eu não devo incluí-lo na tabela de preço automaticamente. Logo, essa opção vai estar desmarcada. Agora, se eu colocar uma tabela de preço, por exemplo, atacado, onde todos os produtos que são vendidos em atacado têm essa porcentagem de desconto, ou em acréscimo, independente da configuração, é interessante que quando eu cadastre um novo produto, esse produto já entre também com uma tabela de atacado com esse mesmo valor, com essa mesma lógica. E aí eu não preciso ficar fazendo a inclusão desse produto em todas as tabelas. Somente crio o produto, ele já vai
cair dentro da tabela de preço automaticamente que tiver essa caixa criada, tá? Então essa caixa aqui vai depender de como que você vai querer, qual é a lógica que você estiver usando para a tabela de preço. Se for uma tabela de preço de apenas alguns produtos, se a tabela de preço for exclusiva para algum tipo de produto, não vai ser interessante marcar aqui. Mas se for uma tabela de preço geral, onde todos os produtos entrem dentro da tabela de preço, pode ser interessante marcar essa caixa para não precisar ficar incluindo ela manualmente dentro do produto depois. Ok? No final, essa tabela de preço se aplica apenas à empresa. Aqui, caso eu tenha mais uma empresa configurada no anexar, eu posso dizer que essa tabela de preço ela pertence somente a uma empresa específica. Eu posso restringir as tabelas de preço por empresa e essa restrição é feita dentro desta configuração aqui. Ok? Terminamos então a configuração, vamos para a parte de inclusão de produtos na tabela de preço. Eu vou ter essa tabela aqui à direita, e essa tabela tem três funções: adicionar novos produtos, remover item selecionado e alterar valor de venda. Adicionar novos produtos, eu vou colocar produtos na tabela de preço, remover item, vou removê-lo, e alterar valor de venda, eu posso alterar manualmente produtos individuais dentro da tabela. Vamos fazer aqui um exemplo de cada um, para a gente poder entender melhor como é que funciona. Cliquei no adicionar, ele vai me mostrar a lista de produtos. Se eu der um duplo clique num item, ele vai jogar o item dentro da tabela, tá vendo? Sirene piezoelétrica, tá? Se eu selecionar o item e clicar em remover, ele some. Agora, se eu pegar um item que está incluso e eu clicar em alterar valor de venda, ele vai me permitir colocar individualmente esse produto. Por exemplo, eu quero que todos os meus produtos sofram um desconto de 10%, mas esse produto em específico eu quero que seja 12%. Ele vai colocar para esse produto e somente para esse produto específico 12%. Certo? Também posso adicionar produtos em lote. Por exemplo, quando eu abro essa tela de produtos aqui, eu posso fazer a pesquisa aqui dentro de produtos, por exemplo, por categoria, por subcategoria, por marca, por referência, por nome. E ele vai, o que tiver dentro dessa lista aqui, se eu clicar dentro de selecionar todos os produtos listados, ele vai jogar todos os meus produtos para dentro da minha lista de tabela de preço. Ou seja, todos os meus produtos que estavam inclusos na listagem anterior, agora fazem parte da tabela de preço. Isso aqui é usado para fazer composição de tabela de preço rápida, onde, por exemplo, não vamos citar, mas vamos manter o exemplo do supermercado, eu posso ter um produto de categoria açougue. Todos os meus produtos de categoria açougue, eu listo eles utilizando o filtro aqui da tela de produtos por categoria, contendo ou iniciando, digito açougue, pesquiso. Vai listar todos os produtos de açougue, clico em selecionar todos os produtos listados e vai jogar para cá somente os produtos de açougue para que eu possa manipulá-los. Ok? Mais para o início do vídeo, eu havia comentado sobre a função do botão atualizar tabela. O atualizar tabela, como eu tinha dito, ele vai aplicar a regra a todos os produtos listados. Eu não tinha como mostrar essa regra para vocês antes, porque eu não tinha nenhum produto listado, mas agora, como eu tenho uma lista aqui, vamos ver como é que funciona. Lembrando que na minha tabela eu deixei desconto no valor de venda de 10%, ou seja, ele vai pegar o valor de venda de cada um dos produtos e vai aplicar 10% sobre eles, tá? Quando eu clico em atualizar tabela, vou colocar assim, e ele vai diminuir. Agora, todos os meus produtos estão com 10%. Certo? Vamos fazer um testezinho, só para a gente poder visualizar melhor. Vou pegar esse sensor IVP e vou alterar o valor de venda dele, em específico, para 0. Então, o valor dele é R$ 85. Quando eu clico em atualizar tabela, ele aplica os 10% sobre meus 85 e ele vai ficar R$ 76,50. Certo? Então, a princípio, para cadastro de tabela de preço, essas são todas as funções. Nome da tabela, data de início e de término, eu tenho acréscimo e desconto sobre os valores, as regras de atualização de valor e a listagem de produtos inclusos na tabela. Tá? Então, tabela de preço, como a gente já havia comentado, era isso aqui. Ok? Vou salvar e vou colocar minha senha para que a tabela de preço seja inclusa no sistema, e ela vai estar inclusa aqui como tabela 3.
ok? Vamos citar um exemplo agora de tabela de preço por movimentação. Como que você faz para aplicar a tabela de preço em uma movimentação? Para aplicar a tabela de preço em movimentação, você vai numa movimentação qualquer, nesse caso eu vou selecionar o orçamento, vou clicar em novo e a tabela de preço vai ficar aqui em cima à direita. A tabela de preço em um primeiro momento não vai ser mostrado nada, não vai listar nada. Por quê? Porque as tabelas listadas vão depender do cliente selecionado e dos produtos selecionados. Ok? Vamos começar então com a inclusão do cliente. Vou pegar um cliente qualquer, pode ver que ele já listou minhas tabelas aqui. E aqui eu vou listar um produto qualquer. Note que o valor de venda do meu produto é 45%. A minha tabela 2, ela tem acréscimo de 10%. Note que, quando eu seleciono tabela 2, o meu produto de R$ 45 sobe para R$ 51,75. Porque ele já modificou o valor do produto de tabela 1 para a tabela 2. Uma tabela 3 tem desconto. Então, quando eu seleciono a tabela 3, ele desce de 51 para 40,50. Quando eu retorno para a tabela 1, que é a padrão, ele retorna para os R$ 45. Certo? E essa tabela vai ser aplicada essa mesma regra para todos os itens. Não vai ter nenhum item que vai ser diferente dessa tabela aqui. Tá? Essa é a lógica de tabela de preço por movimentação. A movimentação inteira vai ser dependente de uma tabela só. Ela vai atender a regra de uma tabela só. Ok? Vamos mostrar agora um exemplo de como funciona a tabela de preço por produtos. Ok? Um momentinho que eu vou atualizar meu sistema e a gente vai fazer vamos fazer isso juntos. Ok, meu sistema já está configurado para a tabela de preço por itens. Agora vamos fazer o exemplo da tabela de preço por itens. Vou em pedido. E aqui, note que eu tenho a tabela de preço ainda na superior direita, mas essa tabela de preço ela vai ser utilizada por item. Tá? Vamos citar um exemplo. Vou colocar meu trafo monofásico, vou colocar um trafo, vou deixar aqui tabela 1. Ele vai aplicar a tabela 1 ao meu trafo quando eu clicar em adicionar. A tabela que foi selecionada aqui em cima, quando eu clicar em adicionar, vai ser a tabela utilizada para esse item. Certo? Vamos ver como é que ele se comporta com outra tabela. Vou pegar o mesmo trafo monofásico. Dessa vez, em vez de colocar a tabela 1, eu vou colocar a tabela 2. Note que meu valor sobe para 51,75 aqui, mas aqui ele não modifica. Vou clicar em adicionar e ele vai colocar o mesmo trafo, só que com uma tabela de preço diferente. Por fim, vamos citar o exemplo mais uma vez, mesmo trafo, dessa vez com a tabela 3. Note mais uma vez que ele modificou o valor do unitário do meu produto aqui embaixo, mas ele não modificou o valor unitário de nenhum dos produtos já inclusos na venda. Por quê? Porque a tabela de preço, mais uma vez, ela é unitária por cada produto, ou seja, cada produto vai ter a sua tabela. Assim, permitindo que eu tenha várias tabelas de preço exclusivas para cada categoria de produto, por exemplo. Vou adicionar meu produto aqui dentro e eu tenho 3 produtos iguais com o mesmo código, mas com 3 valores diferentes, pois eles pertencem a 3 tabelas diferentes. Caso eu precise alterar a tabela de preço, eu posso livremente dar um duplo clique no produto, mandar alterá-lo e trocar a tabela de preço aqui dentro. Certo? A princípio, então, pessoal, era isso que nós tínhamos para aprender hoje. É assim que funciona as tabelas de preço no Nexar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham aprendido. Até a próxima!